Olá, pessoal! Olá, pessoal querido! Estou aguardando vocês para mais uma live. Sueli querida, Cris. Oi, queridas. Leco, sejam todos super bem-vindos. Super bem-vindos para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre abusos invisíveis. Quem estuda, quem vai estudando, oi Carol, oi Bianca, sejam bem-vindas, sejam super bem-vindas. Mota, Flávia querida, bem-vinda. Emília, sejam super bem-vindos. Então, quem estuda narcisismo, assim, quem tem acompanhado essas lives, Vanessa, bem-vinda, Tânia, Márcio, super bem-vindo também. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre o narcisismo oculto, né? Então, o que é esse narcisismo oculto? Será que é isso que eu vou falar hoje? Não, na verdade eu não sei se é sobre isso, mas eu vou falar sobre os abusos invisíveis que ocorrem e como que eles se manifestam e por que que eu estou falando sobre isso. Até Gabriela querida, Ju, por que é importante a gente falar sobre esse narcisismo oculto? Porque a gente tem estudado, vocês têm falado bastante aqui comigo também, e para o pessoal ficar cada vez mais desperto sobre essa trama abusiva. Nós somos século XXI, né? E século XXI significa nós estamos desconstruindo o que já existe há muito tempo, que é uma questão cultural, que é uma questão que a gente vai falar do machismo, seja o que for, mas é uma questão cultural que está sendo desconstruída. E também, século XXI é a era do narcisismo. O adoecimento psicológico de hoje é o narcisismo perverso e a psicopatia. Só que essas pessoas, elas são sociais, elas estão entre nós. E como que vocês vão perceber que tipo de trama que você está envolvido e como que você pode sair de uma trama desse jeito se você não tem certeza? Será que isso é abuso? Será que eu estou sendo desqualificado? Será que essa trama, será que ele não vai entender, que ela não vai entender que o que ela está fazendo é totalmente fora de contexto? Não, eu vou tentar mais um pouco. Não, será que eu me confundi? Será que eu não percebi direito? Então, toda essa confusão que acontece, eu vou clarear o máximo possível para vocês, dando exemplos e falando muito sobre o que pode ocorrer dentro dessas tramas onde existe relação entre pessoas. Aqui para leituras, não sei qual é o nome, perguntou, seria o passivo e o agressivo? Olha, isso daqui é bem interessante essa pergunta e eu vou desenvolver ela ao longo dessa live hoje, porque vou falar agora, qual que é a diferença num relacionamento quando a pessoa é agressiva e quando a pessoa é passivo-agressiva. O passivo é aquele que faz dessa maneira mais oculta, é silencioso esse abuso. O agressivo, ele é mais escancarado, mas ainda assim ele é difícil de ser detectado. Mesmo assim é muito complicado, porque mesmo o que é agressivo, ele coloca tantas culpas e tantas dúvidas na parceria afetiva, ou no ambiente de trabalho, ou nas sociedades, que ainda assim fica difícil de distinguir se isso é abuso, e mesmo que a pessoa seja mais agressiva, pode surgir uma dúvida enorme sobre se isso é abuso ou se a vítima é que está ocasionando esse mau humor na parceria. Olha que coisa interessante, não é? Então, é uma situação que é bastante delicada, onde existe uma confusão muito, muito grande sobre quem é quem nessa trama. Então, Carla, boa noite, super bem-vinda
Patrícia. Então, eu vou começar a falar mais abertamente sobre essa trama aqui, o que pode acontecer. Bom, a gente sabe que o narcisista, ele está o tempo todo em função dele mesmo. O psicopata também. E eu faço questão de falar desses dois tipos psicológicos, não que não existam outros tipos psicológicos, eu já falei na live anterior, em outras lives, existem sim. Mas vamos falar mais especificamente desses dois tipos, porque se misturam e um tipo parece variação do outro, mas não é. A gente sabe que o psicopata ele pode usar vestimenta narcísica porque ele precisa alcançar os fins dele, que é ter um pouquinho de prazer, e os prazeres dele são totalmente estapafúrdios, né? E eu já falei bastante sobre isso, que existe uma dissociação muito, muito grande nos psicopatas. Eles não entram em contato, sob hipótese alguma, com esse mundo interno, é como se ele não existisse. Mas eu não vou me adentrar muito nisso agora. A gente só vai, eu vou falar mais o geral, qual que é a tônica dos abusadores. O que eles vão querer? Eles vão querer diminuir a parceria afetiva. A gente sabe que tem todas as etapas do love bombing, da sedução, do encantamento. E mesmo quando as pessoas percebem e denunciam, assim, eu já te vi, eu já te enxergo, eu sei quem você é, os abusadores ainda vão jogar por algum tempo esse véu de encantamento para ver se as vítimas caem de novo na trama, que é o que eu costumo chamar do volte a dormir, que querem colocar as pessoas que eram vítimas, que estão despertando em sono profundo novamente, em toda sorte de abuso. Então, uma das tramas e das manipulações que esses abusadores fazem é a questão de ir diminuindo o outro e tirando tudo que significa identidade do outro, né? Então, como que se faz isso daí? Eu vou avançando hoje nessas explicações e depois eu vou contando para vocês como que é o abuso, que é sutil, ele é silencioso e ele é de difícil a pessoa não detecta muito, não é? Então, como é que a gente, o que acontece? Existe uma diminuição massiva do outro, então quer seja por uma brincadeira, quer seja por uma espécie de bullying, onde o abusador ele acaba tendo os seus macacos voadores, que são as pessoas que nem quando se faz bullying na escola, que tem a tropa que faz o bullying, aqui é mais sofisticado no mundo adulto. Então existe toda uma manipulação onde a pessoa, se ficar brava com alguma coisa, se a parceria afetiva ficar brava com alguma coisa, ficar sentida, ainda tem um grupo para dizer que essa pessoa não percebeu direito, que ela é muito sensível e que ela vê defeito em tudo. Então tudo isso daí faz parte de uma manipulação que o abusador, e eles são muito bons no que eles fazem, de inverter os polos, inverter as verdades. Então, a gente vê que nesse tipo de trama existe muita sedução o tempo todo, encantamento, que aí está o lugar, o calabouço invisível. Então, ao mesmo tempo que existe esse encantamento constantemente, existe essa depreciação. Então, eu vou dar alguns exemplos. Vamos dizer que um pai com uma filha, vamos dizer que o pai e a mãe são pais narcisistas. Então, essa filha ou esse filho, eles precisam sempre depender desses pais, porque esses pais precisam ficar num lugar de magnanimidade. Então, por mais que eles estejam crescidos, eles precisam conferir aos pais esse lugar de importância. Então, são pais que são o tempo todo demandadores de argumentos onde que os filhos ou eles são dependentes do humor dos pais, ou eles precisam contar o tempo todo o que está acontecendo na vida deles. E é muito interessante porque eu tenho pacientes que moram do outro lado do mundo, longe dos seus próprios pais,
e ainda assim existe um vínculo totalmente como se esse fio condutor ele ultrapassasse continentes. Então existe esse olhar, por mais que a pessoa cresça na vida, por mais que a pessoa fique independente, por mais que ela seja muito boa naquilo que ela faz, na vida dela, sempre vai ter um olhar de desqualificação e de altivez desses pais, e tudo com falas de pseudo-amor. Então, tem uma outra coisa que é muito interessante, porque assim, quando esses filhos despertam, seria como se eles estivessem traindo esses pais. Então, a ideia é que se desperte, se reconheça esse tipo de adoecimento, que é uma bolha, que é a agenda desses pais, e que se possa sair e observar sem ficar em alerta, deixar de ficar em alerta, por mais que sejam pais e que tenha todo esse envolvimento, porque são pais que não estão pedindo ajuda, quem está buscando ajuda são esses filhos que chegam no consultório, que estão aqui vendo essas lives. Então, observar cada vez mais, na medida do possível, com um distanciamento, o modo como eles funcionam. Outra situação que acontece e que é uma dica assim, muito importante para quem tem pais que são abusivos, e eu acho que isso daqui é uma chave muito importante para as pessoas ficarem imunes, porque o que eu estou falando aqui são situações racionais, cognitivas, que envolvem muito sentimento, muita situação emocional, onde as vítimas, que são esposas, maridos, filhos, as vítimas ficam totalmente desoladas e muitas vezes elas caem numa questão emocional muito forte e podem entrar em um estado de muito sofrimento, de choro ou de agressividade, de rebater o que viu e viu mesmo, e ser uma espécie de justiceiro, justiceira, de falar assim, não, mas eu tô vendo, não é possível que você não veja, não é possível. E um desespero enorme num lugar onde nunca vai haver um reconhecimento. Não vai haver reconhecimento se a pessoa está com um abusador, narcisista, perverso, psicopata. Jamais espere o reconhecimento de algo que esse abusador fez em momento algum. E se ele, por acaso, ou ela, reconhecer o abuso, ele vai dar desculpas, ele vai se desculpar porque ele falou desse jeito ou daquele jeito. Mas aqui tem um ponto mais importante, ou melhor, tão importante quanto. Qual que é o ponto? O ponto é que vocês sabem que os abusadores, eles definitivamente são não empáticos e eles são frios, eles não sentem. É uma característica que todos sabem que os abusadores têm. Então eles podem fazer o que for que o outro não sente. Então vamos pensar num sistema, olha que interessante. Vamos pensar no sistema familiar de pai, mãe com filhos. E a gente pode pensar de marido e mulher ou de qualquer outro tipo de situação onde ocorre esse tipo de, algum tipo de vínculo onde exista o abuso. Esses psicopatas narcisistas, eles são frios, eles não sentem. Quem vai sentir por eles? Em quem eles vão projetar o sentir? Na vítima, eles precisam ver fora deles. Eles se isolaram do próprio sentir. Eles depreciam o próprio sentir deles. O sentir deles é uma ameaça que precisa ser assassinada. Porque se eles sentirem, provavelmente eles enlouquecem. Porque é um lugar muito frágil e totalmente não elaborado. Então, como a gente vive num mundo espelhado, isso daí é muito bom de vocês entenderem, porque aqui está o cerne do abuso silencioso. Se vocês entenderem isso, vocês vão prestar muita atenção
para não perder o controle, porque qualquer reação emocional que vocês tiverem desmedida, e desmedida, o que eu digo é reação emocional onde vocês ficam tristes, onde vocês explodem, onde vocês ficam tentando o tempo todo fazer com que a parceria afetiva, esse vínculo, entenda que sim, ele está fazendo abuso, ou quando você se confunde, fala assim, será que a causadora fui eu estou com culpa? Tudo, presta atenção, gente, tudo envolve o quê? Palavra mágica, sentimento. Então, aquele que é abusado, ele sente. E ele sente de modo enlouquecedor a dor. Ele sente de modo confuso. Ele não sabe direito o que ele está sentindo. Ele não sabe o que é verdade ou não. Ele não sabe se ele se acha uma má pessoa, muitas vezes, quando ele explode. Ele fica enlouquecido quando ele não é ouvido. Vamos pensar nesse tipo de funcionamento como projeção do mundo interno do abusador. E você, que é vítima, você está fazendo o quê? O que o abusador mais precisa. O que ele precisa é tirar de dentro dele essas emoções confusas. Essas emoções que vão destruir ele se ele entrar em contato dentro dele com essa emoção. Então, quem sente essas emoções é quem ele mais odeia. E é o que ele mais provoca no outro. Porque ele precisa tirar fora dele, projetar. Sabe o que é projétil? Projeta para fora de uma maneira manipuladora. Toda a confusão emocional que eles têm, todo mal-estar mal elaborado que eles não deram conta de elaborar ao longo da vida, que eles literalmente dissociaram, que eles esconderam deles mesmos. Ele sabe o que acontece? Ele vem por trás de modo obscuro e ele é totalmente espelhado na vítima. Então, toda vez que você se sentir mal, que você ficar pisando em ovos, com medo do humor desse abusador, pensa que isso é uma projeção, que você está vivendo um não eu seu e um eu deste abusador. Daí você vai falar, puxa, mas isso daí me pegou em situações tão difíceis minhas, que eu já tive pais abusivos e tal. Sim, aqui a gente vai trabalhar outros pontos seus de traumas que fizeram ponte com essa ligação com este abusador. Mas de qualquer modo, você que é vítima é a pessoa que sente. E esse que é um ponto. Se você já teve pais abusadores e pegou no teu desamparo, no teu medo de ter o desamparo do papai e da mamãe, que eles eram muito bravos, que eles não te davam a conexão, que eles não te davam atenção, ainda assim você não dissociou. Ainda assim você está na dor reprimida e na espera de ser vista. É muito diferente. Por exemplo, se você vai para um processo terapêutico, esse pedaço seu reprimido, sofrido, que tem medo do abandono, ele pode e deve ser trabalhado, independente do abusador que você tem agora. Ele precisa, ele está pedindo passagem para ser acolhido e para ver que, para te contar que você não vai mais se perder desamparada, porque você cresceu e você continua viva, você já está no mundo. Então esse lugar reprimido precisa ser cuidado com muito carinho até ele perder toda a conexão. Agora, quando você está tanto com o abusador quanto com papai e mamãe que são abusadores, lembra que você está num sistema abusivo onde você é a projeção de tudo que eles não puderam sentir. E o que eles não puderam sentir porque eles iriam se desorganizar, iriam surtar literalmente, porque existe uma fragilidade muito grande de entrar em contato com situações. Então o pessoal fala assim, bom, isso daqui é genético. Pode até ser genético, mas o ambiente com certeza contribui para que essa genética ela se desenvolva. Vamos dizer que existe uma pessoa que já vem com uma genética de psicopata. Vamos dizer que é uma pessoa mais insensível.
e ele é criado num ambiente muito saudável, mas tem essa genética. O que pode acontecer com essa pessoa? Como que essa pessoa pode ficar no mundo sem abusar das outras? É obrigada a abusar? É obrigada a... porque ela tem menos capacidade de sentir e não tem nenhum trauma, e não foi instalado nessa pessoa nenhuma questão de trauma. Ela pode fazer trabalhos incríveis, por exemplo, ao longo da vida. Trabalhos aonde não se pode ter sangue frio. Não se pode não, desculpe, se deve ter sangue frio. Então pode ser alguém que trabalha em situações que pode correr inclusive risco de vida. Existe um monte de tipo de situações que é necessário pessoas mais frias e não tão emocionais para desenvolver determinados trabalhos, entende? Então dá para ser valorizado quando você não tem essa capacidade de sentir tão emocionalmente as coisas. Isso não quer dizer que as pessoas que são mais racionais são psicopatas, longe disso, mas eu estou falando quando existe esse tipo de situação no DNA, né? Mas, como eu estou falando aqui para vocês, e lembra do que eu acabei de falar no início da live, existe um sistema totalmente espelhado. Então, presta atenção, porque isso daí vai aliviar muito as pessoas que estão nesse tipo de trama e começam a ficar totalmente ativas emocionalmente. Lembra que vocês sim têm essa parte, dá para olhar para essa parte, diferente do abusador, que ele não dá conta de olhar, e não dá conta de olhar pela patologia dele, por isso que existe toda essa projeção. E comece a prestar atenção em toda a confusão mental que você fica. Desespero, será que eu sou culpada? Ou alguém vai me ouvir? Não dá, ninguém está me ouvindo, não dá para me ouvir, eu estou ficando enlouquecida porque eu falo, ainda as pessoas vão contra mim, ou eu explodi. Tudo isso daqui é ouro para o abusador, porque é tudo o que ele quer se livrar dele. Então ele quer se livrar da confusão mental dele, ele quer se livrar do mal-estar que está totalmente abafado nele. Ele quer matar esse mal-estar. Então ele fica frio, porque tudo que ele sentiu ele não pode sentir. Ele não pode nem chegar perto, porque se ele chegar perto, é um novelo, é uma sopa que ele vai se perder nessa sopa. Porque não tem nome essa sopa, são um monte de sensações difusas que não puderam ser nomeadas, que ele não conseguiu entender, que ele não conseguiu lidar com essas questões. Então, ele vai o que querer fazer? Ele quer matar, ele quer aniquilar no outro, não nele, porque nele não existe esse pedaço, não existe. E esse outro é você que está fazendo parte desse abuso silencioso. E por que eu falo silencioso? Porque existem uma série de manipulações, de tipos de conversa que enlouquecem, e eles são muito bons no que eles fazem. Por quê? Por um único motivo, para vocês verem como é importante a sobrevivência. Eles são muito bons porque a carga é tão grande que só projetando no outro e sentindo essa parte deles morrerem aos poucos ou violentamente, é que eles vão se aliviar. E outra coisa, por que será que muitos abusadores acabam, esses aí que cometem feminicídios, cometem assassinatos, que são casos gravíssimos, em alguns casos eles se matam também? Porque eles já mataram uma parte deles, eles não vão aguentar matar um pedaço deles, eles vão se matar inteiramente, eles vão se desorganizar sim, totalmente. Não dá certo isso daí pro abusador, a não ser que ele tenha um grau de psicopatia tão grande, que ele vai desenfreado, querendo matar personagens o tempo todo, que nunca tem fim, porque ele nunca teve uma elaboração interna importante, então ele não pôde terminar com essa leitura, olha, falando assim, para leituras,
É isso mesmo. Ele não conseguiu terminar com essa leitura que a gente faz de uma elaboração psíquica, quando às vezes a gente é pequenininho e a gente tem espaço para em determinado momento ficar com raiva do papai, da mamãe, falar, eu quero que ele morra, eu quero que ele morra, e de repente existe uma reparação e você olha lá e teu papai e tua mamãe estão lá. Eles estão lá, eles não morreram. Então você pode fazer essa elaboração de destruir e de ver e de se sentir culpado, inclusive. E isso é um não adoecimento. Agora, quando você não tem essa oportunidade de vivenciar e de se reconhecer de diversas maneiras, muitas vezes, quando existe esse tipo de adoecimento da psicopatia, eu já nem estou falando de narcisismo aqui, estou falando do psicopata, ele vai tentar matar fora o que ele não conseguiu matar dentro. Tá? E como que ele vai fazer isso daí? De um jeito muito bom. Eles são muito bons. Bons não no sentido de ser legal, mas no sentido de saber fazer. Porque eles sabem que a lei existe, eles sabem que se eles cometerem situações gravíssimas, principalmente hoje em dia, eles vão ser denunciados. Então, quanto mais existe isso, mais essa turma que é o outro lado da moeda precisa entender o que é abuso, o que é confusão mental, o que é essa trama que confunde. Você está confundida, você está sendo desqualificada, depois ele diz que não é desqualificação, ele vai te dar um abraço, e eu estou falando, ele pode ser mãe, pai também, pode ser trabalho, ele vai te dar um abraço, dizer eu te amo, e ele está totalmente gelado no abraço, e aí você fala assim, nossa, queria um pouquinho mais de carinho, e aí ele vai falar assim, você só quer tudo você quer, só que você sentiu, porque você lembra que você é a pessoa que sente, e na hora que você sentiu, ele vai se divertir. Primeiro porque ele não é capaz de dar o amor, ele não é quente. E depois você expressou um desconforto, uma emoção, e aí sim ele vai se divertir e vai te desqualificar, porque ele está desqualificando os pedaços dele em você que sentem. Certo? Então, essa aqui é a trama secreta e invisível que acontece com os abusadores. Então, quando eu estou falando desses abusos invisíveis, ele é muito mais profundo do que o que se conhece e que a gente sabe que tem por aí. Então, a gente diz, sim, tem o love bombing, sim, tem o gaslighting, sim, mas espera um pouquinho, tem tudo isso e ainda assim eu duvido? E ainda assim eu fico em dúvida? Eu conheço, já li, eu vi ainda assim eu tenho dúvida? Sim, porque tem algo secreto, um abuso invisível que te fisga. E esse abuso invisível é aquela trama que está no canto da sereia e que te coloca no lugar onde você precisa sentir, onde você precisa se confundir, onde você precisa se sentir culpada. E quando você não se sente culpada nem confusa, ele vai arrumar uma outra situação onde você vai se descontrolar, que é uma outra variável. Porque você não está se sentindo nem confusa e nem culpada, mas você ainda não conseguiu sair da trama. Não, isso não é gaslighting, isso daí não é duplo vínculo, isso daqui não é... Então, eu acho que eu posso conversar com ele e ele vai me entender. E aí ele vai te falando, e com aquela malandragem de manipulação, e fala, ou fecha a cara e tal. E aí você explode. Você já não fica nem pedra cinza, você já não fica nada disso. De repente ele te pega lá na esquina e você explode. E aí você, sabe o que você faz? Você está na trama do abusador. Você está na trama. Então, hoje essa live ela é muito importante para vocês perceberem que qualquer tipo de descontrole emocional que vocês tiverem, seja culpa, dúvida, por mais que vocês conheçam tudo o que eles podem fazer, se vocês tiverem um tipo
um tipo de movimento emocional, vocês já perderam. Porque secretamente e de modo invisível, vocês estão fazendo o complementar, que é a pessoa que sente, a pessoa confusa, a pessoa que está mal. E sabe o que vai acontecer? Ele vai se fortalecer, ele vai ficar magnânimo. Sabe por quê? Porque ele vai ficar distante do que ele não gosta nele. Porque sabe por quê? Vai estar em você. Essa que é a trama invisível. Então, pessoal, presta muita atenção, tá? Porque eu vou falar, já existe uma live minha que eu já falei sobre isso. Estou falando hoje de modo diferente, mais amplo, que é ganhar um jogo de um abusador é sair do jogo. Você não ganha o jogo estando no jogo. Essa é a chave de ouro. E você só sai deste jogo se você ficar totalmente emocional mesmo. E como que você fica emocional? Porque você fala, estou uma pedra cinza, não sinto nada. Só que assim, eu estou fazendo uma força para ficar nessa pedra cinza. Eu vou responder, deu um negocinho assim aqui. Você já faz parte da trama dele. Você já faz parte da trama dele. Então, como que é sair do jogo? Entrar em contato com essa realidade. Tratar esse desamparo que você pode ter lá de trás da tua infância. E se acaso você não tiver o desamparo lá da sua infância, com todas as suas tramas, em vez de você, se você não tem isso daí, você com certeza tem o que todos nós temos. Sabe como chama? Desamparo existencial. Então, todos nós temos. Sabe o que é o desamparo existencial? É o que nos fez construir nossas casas, nossos prédios, morar em um lugar onde a gente sinta que tem um teto seguro. Porque nós, de fato, somos desamparados. A gente tem um coronavírus aí, a gente tem situações que a gente não sabe se a gente vai conseguir lidar. A gente não sabe se a gente vai ter potência para lidar. E o que o abusador faz? Qual que é a ponte? Que parece que não tem ponte com isso, mas tem. Ele vai mostrar que ele é magnânimo e que ele está acima de tudo. Ele é uma espécie de saber absoluto. Entre milhões de pessoas no planeta, você teve a sorte de pegar o cara que sabe mais do que todo mundo. E você está cego nesse momento quando você acha isso. Então, é perceber isso e sair deste jogo macabro. E começar a trabalhar o seu desamparo, que pode ser vindo da sua família e pode ser vindo dessa questão primordial que todos nós temos, e aprender a lidar e entrar muito fortemente na questão sua de autossegurança. Se trabalhar de segurança, de acreditar na vida e de acreditar na sua individualidade, independente de quem e de como você estiver. Tá bom, pessoal? Então, esse é meu recado de hoje. Eu acho que essa live ela é realmente muito profunda, muito importante, e eu desejo de coração que todos vocês estejam sempre no melhor de vocês e que com certeza não é nesse tipo de trama abusiva. E o melhor de todos nós é quando nós estamos em estado de fato de paz. E esse estado de paz transcende qualquer ilusão. É o que a gente tem falado, que é a paz transracional. É uma paz que ela sai de todo o contexto de ilusão, onde você é subjugado, é julgado, está nessa questão maia, nessa ilusão aí. Então, a ideia é, quanto mais despertos, melhor. Então, eu desejo que todos nós possamos a vida inteira sair desse planeta aqui com a nossa malinha de viagem repleta de presença e de despertamento, tá bom? Então, vou mandar um super beijo para vocês todos. Vou dar uma olhada aqui hoje a gente tem muitos comentários, né? Então, é isso. Esses comentários estão... Gratidão para quem colocou
vivem como falso self. Quando eventualmente a criatura, verdadeiro self, aparece, eles não podem suportar. É isso mesmo. O grande erro foi abandonar o verdadeiro self. É isso aí, mas eles não deram conta disso daí, né? E é um erro, é uma lástima isso daí, Márcio. Exatamente isso. Então, pessoal, quem tiver mais questões, mais situações, a gente vai escrevendo nas postagens e semana que vem vamos estar aí, que vocês possam passar essa semana a cada microsegundo, cada vez mais presentes e cada vez mais despertos, e quanto mais despertos, melhor. Um grande beijo com muito carinho, assim, abraços de borboleta para todos vocês. Até semana que vem.